aí. Papo de Boteco. Papo de Boteco, oferecimento da Predialnet, os melhores preços, a maior velocidade, somente na Predialnet. Feliz é quem tem Predialnet, 21 355 Eu não tenho. Predialnet, 500 mega por R$ 99,90. Rapaz, com Predialnet, eu tô em todas. Rapaziada ligada aqui no Geraldinho de Arena, a gente falou ontem, deu um briefing, deu um pequeno teaser do que seria do quadro hoje, no Papo com o Âncora. Toda segunda-feira você vai se acostumando a ter aí um micro videozinho para poder sacar o que a gente vai abrir, o espaço do que a gente vai comentar. E a gente está falando aqui sobre uma situação surreal de negociações com salários astronômicos de vários jogadores, que estão recebendo ofertas altíssimas, muitas até fora do mercado. E eu vou deixar para vocês um preâmbulo aí, um início, né? O cara meteu um briefing e um preâmbulo na mesma frase. É o quê, rapaz? Meu irmão, aí... Hoje tá bom, hoje o negócio tá bravo. Eu vou colocar para vocês o seguinte: o futebol brasileiro, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, né, ele tem 88% dos seus jogadores ganhando entre 1 e 5 salários mínimos no geral. Ou seja, de 1 a 5 mil e poucos reais. 0,12% desses jogadores ganham entre 200 e 500 mil reais. E a gente está vendo aí umas ofertas malucas, especialmente de clubes. Oferta maluca, lembra aquela camisa do Botafogo, lembra? Lembra de preço no intervalo? Casa e vídeo, mané. Liquidificador, promoção, R$ 8,99. Mudou de preço no intervalo, mané. Aquela camisa era muito maneira, mané. Aí, Charlinho, 700 mil no Martin Rojas, parece o Corinthians está oferecendo. Não, que 700 mil? 1.700.000! 1.700.000. O Cuejaro, 1.300.000. Agora a pergunta que, além de ser astronômico o salário fora da realidade econômica brasileira e também do mercado do futebol, que a gente está vendo aí, que mesmo 0,12 ganha 200 a 500, a pergunta que eu coloco para vocês nessa história especialmente em relação a fair play financeiro e a situação de clubes que não são adimplentes, que têm dívidas altas e sempre querendo contratar jogadores com valores altíssimos e deixam de ser corretos com seus vencimentos fiscais ou trabalhistas e tal. Então a pergunta fica aí, meu querido engorreado Marquinho Lessa. Olha aí. Pode falar? Pode falar. Vai. Pediu a bola, é sua. Então, vamos lá. Cara, a CBF é uma piada, tá? Piada. Até porque se ela fosse levar em conta a exigência da FIFA a respeito do fair play financeiro, o Corinthians jamais conseguiria contratar esses dois atletas. Pergunto para vocês, pergunta que eu faço a vocês. Dentro da pergunta que o Leandro fez para a gente, eu faço uma nova pergunta a vocês. Por que o Messi não renovou o contrato dele com o Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain? Alguém sabe dizer? Foi por problema do fair play. Por causa do fair play financeiro, porque o Barcelona não tinha dinheiro suficiente para honrar o contrato do Messi. Ele poderia assinar o contrato. Olha só, presta atenção. A La Liga, ela obriga os clubes que disputam a primeira divisão espanhola a honrar com o fair play financeiro. Se você não tem se o que você for arrecadar for inferior ao que você for gastar, aí entra o fair play financeiro. Então, ela não pôde... O Barcelona queria renovar com o Messi queria renovar com o Barcelona. Ambos foram impedidos de assinar um contrato de renovação. Por isso, ele saiu e foi para o Paris Saint-Germain, onde o Paris Saint-Germain tinha grana suficiente para honrar com o salário do Messi. Então... aí a gente hoje fala, porra, o Messi recebeu a proposta para jogar no clube na Arábia Saudita. A grana agora que o Benzema está recebendo para jogar na Arábia Saudita, mas os caras lá têm grana para honrar com o salário deles. Entendeu? Já que no Brasil não, cara. Isso vai dar merda. Vai. Só que o grande problema que envolve isso tudo com os clubes associativos, que são clubes diferentes de SAF
e os clubes diferentes dos clubes empresas, é que no clube associativo, quando for dar merda, quando for estourar a merda toda, não vai estourar no colo desse presidente, vai estourar no colo do outro presidente que for assumir. Então, essa merda já vai estar muito maior, vai ser uma bola de neve que lá na frente pode acontecer com o que aconteceu com o Cruzeiro, perder pontos por aconteceu não... com todos. Lessa, tem que falar todos. Flamengo, Fluminense, todos. Só que o grande exemplo disso, Betão, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu ponto. O Cruzeiro perdeu ponto, salvo engano, na Série B de 2021, parece. Mas depois ele recuperou esses pontos. Por isso até que ele não caiu para C. Né? Então, mas ele recuperou porque ele teve que pagar. Se ele não pagasse, porque se ele não perdesse os pontos, ele ia ficar empurrando aquela porra com a barriga. Ele ia ficar empurrando com a barriga, ele ia pagar e foda-se, entendeu? Fala, Tafinho. Não, assim, é exatamente o que o Lécio falou. Né? Essa questão acontece na Europa já há muito tempo e no Brasil chegou. Sim. É bonito ver vocês concordando. Perde ponto, a equipe é rebaixada, tem várias questões lá que funcionam. A Juve agora perdeu 10 pontos, não perdeu? Perdeu 10 pontos e por isso... Mas aí foi por corrupção. Lá foi corrupção, mas já perderam pontos por não apresentar a certidão, né, entre outras coisas. Trabalhista, então nem se fala. Vira e mexe, tem gente perdendo ponto lá na Série A, B e por aí vai. Desculpa, Definho. O Corinthians está para ser julgado agora no STJD por cantos homofóbicos contra o Corinthians, contra o São Paulo. O que aconteceu? Eles começaram com cantos homofóbicos, o juiz parou, a administração do estádio colocou lá no placar eletrônico para que eles parassem, eles ficaram continuando, e o jogo foi interrompido cerca de 10 a 15 minutos. E a Procuradoria está pedindo a condenação para que o Corinthians perca os pontos do jogo, entendeu? Ou seja, o Corinthians vai perder pontos caso o Corinthians seja penalizado, caso o Corinthians seja culpado, enfim. Eu duvido que penalize. Eu só quero tirar uma dúvida depois, o Tefim com o Marcos depois disso aí. Não, eu só estou explicando o que pode vir a acontecer. Mas olha só, peraí, o Charles. A Procuradoria está pedindo a condenação para que o Corinthians possa vir a perder pontos, beleza. Só que pelo código, você pode substituir essa perda de pontos por advertência, por multa, e por uma condenação simples de jogar com o estádio fechado. Beleza? A contestação cabe isso. Exatamente. Então, a defesa do Corinthians, com certeza ele vai ser condenado, porque houve o canto homofóbico, houve a paralisação do jogo. Agora, basta saber se a defesa vai conseguir reverter esse pedido de pontuação, de perda de pontos, para jogar com o portão fechado, para multa, ter que pagar uma multa, por advertência, enfim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a Stephanie e para a Lessa. Lessa começou falando que a CBF é uma piada. Eu só queria tirar uma dúvida. A italiano e o espanhol são ligas de clubes. Não é a federação. Não é isso? Sim. O italiano também é, Stephanie? Não, o que acontece? Na verdade, né, não é como se fosse a CBF, não é a Federação Italiana. É a Liga Italiana. Sim. É isso. Então, rapidinho, entrando nesse assunto. Mas o Betão, a Liga. Betão, vão querer fazer o fair play? Betão, só para elucidar o que você está falando, independente de na Espanha ser La Liga e na Itália ser é Série A, né? O nome da liga, né? Série A Team. A Team, independente de serem ligas independentes, elas devem prestar obrigações à federação, tanto espanhola quanto à federação italiana. Então, quando há, por exemplo, um atleta expulso, quem julga os atletas não é a liga, é a federação.
tanto italiana quanto espanhola, entendeu? Exatamente. Então, no caso de julgar um atleta, de julgar uma competição, de julgar um clube, não é a liga, são as federações, entendeu? Sintetizando, Rapaz, a federação tem papel de controladoria. Isso aí. Posso falar? Fala. Por favor. Cara, infelizmente, aqui no Brasil, América do Sul, a realidade é outra totalmente diferente. Né? Aqui, a pressão começa. E aí o pessoal começa a querer jogador, a inventar jogador, a inventar contratação, o resultado não vem no campo, aí começa a inflacionar. E o que vai acontecer com o Corinthians é exatamente isso. Né? O Rojas, por exemplo, estava fechado com o Botafogo. Né? A proposta do Botafogo foi de 1.300.000 por mês, mas, se eu não me engano, 5 milhões de luvas dividido em 3 anos, se eu não me engano. O Corinthians cobriu essa proposta, né? Botou 1.700.000 e mais 100 milhões de luvas. Olha o tamanho da loucura. 100 milhões? 100 milhões, Thiago? Não, 100 milhões? Né? Não sei, o número dobrou. Deve ser 1 milhão de luvas. Deve ser 1 milhão de luvas. Então. 1 milhão de luvas, isso. 1 milhão de luvas. E diminuiu o prazo, que o Botafogo ia dar em 2 anos, botou em 2 anos. Então, era muito mais vantajoso para o Rojas e para o Corinthians. E o Cuejá, o Corinthians está pagando 1.300.000 por um volante. 1.300.000 por um volante. Tá? E fora outros exemplos que a gente tem, por exemplo, a volta do Paulinho, né? Porque o Paulinho pediu o mesmo salário que ele ganha no Leverkusen para o Galo. E o Galo se propôs a pagar salário de Europa. E pô, a gente está vendo que o Galo está caminhando a passos largos para cruzeirar. Né? O Galo não tem sustentabilidade para manter esse time que ele tem. Se não é o pessoal da MRV, o Galo já tinha quebrado há muito tempo. Eles devem virar SAF agora em troca da dívida que eles têm com a MRV. Mas quem vai ser a SAF? Quem vai ser a dona? Só sacaneando, só para coisa. Quem vai ser o dono lá vai ser o cara da MRV. Sim, porque a dívida toda dele é ele que vai entrar. Ele está comprando o Galo. Ele está comprando o Galo em parcelas, né? Já está comprando há muito tempo. E, cara, aqui a pressão, né? O time começa a perder, o dirigente começa a se sentir pressionado e começa a contratar sem querer saber de que vai ferrar o clube lá na frente, sem ter a menor condição de pagar esse jogador, vai dever salário a esse jogador, vai criar atrito com outros jogadores e vira uma bola de neve. A tendência, cada vez mais, é um modelo associativo ir se transformando em SAF e essas SAFs indo tomando conta do mercado do futebol. Você falando isso, antes de eu passar para rapidinho, Petão, só para me terminar o meu raciocínio, que vai ser rápido. Salvo raras exceções, tá? Salvo raras exceções. Hoje o Flamengo tem uma vida estabilizada, beleza, né? Palmeiras tem, com seu patrocinador também, uma vida estabilizada. Agora, dá para contar nos dedos quem tá bem hoje no Brasil, né? A presidente do Palmeiras é a dona do patrocínio. Deixa eu só botar uma coisinha aqui antes de passar para o Stefano. O Flamengo mudou. Tá? Rapidinho, o Charles. O Flamengo com bandeira foi mudada como é que é o negócio o estatuto do clube. Certo? Que na parte financeira, se o presidente atual tiver uma balanço, eu não sei a palavra certa, tá? Se o balanço for negativo, fica no CPF. Ele vai pagar, ele que vai ser o responsável. Exatamente. E essa a grande mudança do Flamengo. Na minha opinião, esse foi o pulo do gato para o Flamengo melhorar. Tá? Na minha opinião, foi esse o grande pulo do gato para o Flamengo melhorar. E outra coisa, você vê hoje que os modelos SAF, eles estão caminhando em vários clubes. Né? Você já vê o modelo SAF, diferentemente de cada um vai adotar seu modelo de SAF, cada um vai escolher seu modelo de SAF, mas vários clubes no Brasil e talvez na Europa já tem vários clubes com empresas, né? Clubes como na Itália, na Inglaterra. Na Inglaterra, então, cada um tem seu clube, né? Cada clube é uma empresa. Então, hoje, se você não tiver
uma austeridade financeira. Se você não viver dentro de uma realidade, você quebra mesmo. Antigamente, você podia pegar um charuto, bravejar na frente de todo mundo, fingir que contratava, fingir que pagava e ficava tudo bem. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Peraí que o Stefano está com a mão levantada, Lê. Fala aí, Stefano. 1h30, mais ou menos. Voltando ao cerne da questão, né, que são os salários altos, até puxando um pouco o que vocês falaram, né, eu acho que é uma coisa que, na verdade, o clube, fora SAF, tá? Porque SAF tem o pensamento de empresa, mas muitos clubes não têm esse pensamento, apesar de não serem empresas. Né? Como foi citado, o Flamengo tem esse pensamento, apesar de não ser uma empresa, tem esse pensamento. O que acontece? Quando você... isso também parte da culpa do jogador, tá? Não é só do clube. Você pega um atleta, como você citado o Rojas, né? Você pega um cara que não se sabe como vai render no Brasil, você está arriscando, está jogando e vai pagar um valor muito alto. O Corinthians já teve um exemplo, que está no elenco ainda, tal de Luan, que está recebendo Luan, Pato. Lembra do Pato no Corinthians? Então, assim, o que acontece? Né, você pega alguns exemplos. O Atlético Mineiro. Você faz um time muito bom para ganhar títulos. Os títulos não vêm. Qual é o fim disso tudo? Quebra. O Cruzeiro foi a Mas o Atlético Mineiro, ano passado, performou. Não, mas aí que tá. O Cruzeiro, ele gastou foi retrasado, uma folha salarial de 15 milhões para ganhar 4 milhões. Hoje, se ganha muito mais com o título da Copa do Brasil. Antigamente, quando o Cruzeiro foi campeão, era 4 milhões Não, na época do Cruzeiro teve o Atlético. E a Libertadores, o sinal que o Atlético está falando, a Libertadores ainda era menor. Eu estou falando do Atlético. O Atlético performou ano retrasado, ano passado, sei lá. Sim. Mas aí teve que manter, né? Só que essa manutenção, você precisa saber... E o próprio Rodrigo Caetano falou, numa entrevista há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, que eu acompanhei uma entrevista dele, ele falou que o clube estava no vermelho, ele precisava se desfazer agora nessa janela de pelo menos 3 ou 4 jogadores para dar uma equilibrada, né? Nem para... Olha só, e o diferencial dos clubes mineiros para os do Rio é que eles não têm aquela excelência na base, de você pegar um atleta de base e vender, entendeu? Cara, onde o lucro vai todo pro clube. Hoje em dia, porque hoje em dia eles só querem pegar o jogador pronto e botar o jogador pronto para fazer vitrine. Então, e tem outra coisa, a própria torcida para ser nessa medida. E acima de tudo, hoje em dia, porque antigamente Cruzeiro e Atlético eram ninguém. Década de 80, 90 começaram com o Reinaldo no Atlético Mineiro, com uma galera muito boa no Cruzeiro, da antiga, tô falando Tostão não, tá? Mais recente, o Atlético e o Cruzeiro começaram a se reinventar com o vento de base. O Cruzeiro foi na década de 90. O Ronaldo, cara, tem uma pinca aí de jogadores. O Cruzeiro foi na década de 90. Agora, falando com vocês aqui, em outra situação envolvendo isso ainda. A gente vê aí, eu falei antes do número de jogadores profissionais registrados, 88% recebendo assim, salários mínimos, e eu concordo que todas as regras trabalhistas sejam válidas para isso. Agora, será que é justo esses jogadores que ganham 100, 200, 300, 400, que são salários exorbitantes, entrarem dentro dessa legislação trabalhista, que é, de certa forma, e muitas vezes, uma coisa pesada para os clubes? Mas, Leandro, a maioria deles, Leandro, a maioria desses jogadores, Leandro, o salário deles em carteira é baixo. O que eles ganham por fora, direito de imagem e premiação é maior do que o que eles ganham por dentro. Olha só, se o cara ganha... Ainda completando o raciocínio, colocando, porque eu joguei muitas coisas aí. Ultimamente tiveram jogadores na justiça, por exemplo, lá de São Paulo, pedindo insalubridade noturna,
fim de semana, etc. Uma série de coisas assim, que quando ele sai dos clubes, esses salários astronômicos se transformam em dívidas ainda mais acentuadas. É isso que eu estou querendo colocar. Será que é justo? Mas você sabe que tem. Será que não poderia ter uma Mas, Leandro, ninguém tem a preocupação. Ninguém tem essa preocupação em relação a jogadores que deveriam, acima de um salário X, ser só uma relação de Leandro, ninguém tem a preocupação com o clube. Alguma coisa assim? Ninguém tem a preocupação com o clube. Os dirigentes querem aparecer, querem se mostrar. O importante é eles saírem bem na foto, querendo mostrar que tem poder. E não se preocupa com o que vai pagar. Né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, por exemplo. Eu tive um presidente que botou um monte de gente na Olimpíada de 2000 e acabou com as finanças do meu clube. Acabou o Vasco aí. O Vasco, a dívida grande. Muita gente está rolando aí até hoje. Então, muita gente acredita. Tem um monte de gente que bate palma para isso daí. Ó. Tem um monte de gente que fica aí babando ovo até hoje de um cara que acabou com o clube. Então, Charles, muita gente... Deixa eu concluir, rapidinho. Muita gente acredita o declínio do Vasco, a briga do Eurico com a Rede Globo. Eu vou mais além. Eu vou nisso que você falou. O Vasco fez uma inconsequência absurda em colocar uma porrada de atleta, em bancar uma porrada de atleta na Olimpíada. O Rodrigo Pessoa Peraí. Vocês estão confundindo. Peraí, vocês estão mudando o foco. O Adriano vocês estão mudando o foco. Porque se a gente for pegar, nós tivemos problemas com o presidente. Não, calma aí. Então, o dirigente hoje não, né? Há muito tempo, pensa em que, eu vou aparecer, vou fazer um grande projeto, e aí estrupa o clube, estrupa as finanças do clube, e aí deixa a porra do Faz o quê, Charles? Faz o quê? Faz o quê? Nunca foi sacanagem, tá? Porra, rapaz! Ai, meu Deus. Estupriou agora. Estupriou agora. Meu Deus. Olha só. Eu acho muito errado. Muito errado não. Tem que ter o fair play financeiro para os clubes. Mas por que não existe um fair play financeiro para os atletas? Por que não chegar para um atleta e falar, meu amigo, olha só, atleta de alto rendimento, você teve tantas convocações para a seleção, você teve tantas... olha só, é livre mercado. Você não pode ser fiel o cara não pode limitar o cara de querer ganhar. É direito. O cara vai ganhar... É a lei da oferta e da procura, Cassinho. Vocês nem deixaram falar, cara. Eu nem... Desculpa. Você tem um atleta que você... vamos supor, o cara ganha 1 milhão no clube. Beleza. Aí tá chegando perto da renovação dele. Renovação de contrato. Vamos lá. Quanto você quer? Vamos manter 1 milhão? Não. Eu sou terceiro reserva, quero ganhar 1.500. Pô, mas peraí. Aí o clube não vai renovar, porra. É a opção do clube não renovar. O cara, óbvio. Vai sair de graça. Mas é a legislação, cara. Infelizmente, é a legislação. E agora, nesse mesmo ponto, eu lembro de uma entrevista, eu não lembro qual era um ex-jogador, que ele falou uma coisa que é assim, isso é fato. Não existe aposentadoria de jogador de futebol. Não existe. O jogador tem que se doutrinar para guardar. Tanto que a gente vê uma penca de jogador aí morando na rua. E jogador tem até os montes. Que não tem que dar. Virou camelô, virou sei lá o quê. E era jogador. Só olha, caraca, o cara era jogador, jogou no Maracanã. Como é que. Cachaça. Como diz o Macula deu uma entrevista sensacional. O problema dele foi Sereno e Marizia. Mas assim, a coisa que eu coloquei seria a partir do valor X de ganhos. Para você pensar também no lado do clube e na questão trabalhista, que é dolorosa para o empregador. A gente sabe disso. Entendeu? Por isso que eu coloquei essa situação. Mas se já tem lá, Leandro. Aí é que tá. Vem cá, quando você contrata um jogador, você tem a lei, você sabe a lei. Você tem um advogado no clube.
Certo? Sim, Sabe? sim, Se você não paga, você vai pagar depois, porra. Eu tô entendendo, ô, Betão, só que às vezes são coisas pesadas. Olha só, deixa Mas aí eu você explicar. vai bater Deixa eu no salário explicar. do cara. Betão, É isso que eu Betão, quero te deixa eu falar. explicar uma Aí coisa a não vocês. faz isso. Ó, Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Antes da Lei Pelé, existia uma chamada Lei do Passe. Já ouviram falar nisso? Lei do Passe? Como funcionava? Ó, já tá passando Então. muito horário do papo do boteco. A Lei do Passe, como diz Charles de Madeira, era o maior estrupo com o atleta. Era o maior estrupo contra o atleta. Então, o que acontecia? O que acontecia? Puta que pariu. Deixa eu concentrar. Então, olha só. Não vai não, hoje já era. Hoje, essa palavra interrompe a porra toda. Procurando no Google. Quem tá procurando no Google, qual é o certo? Vocês me deixam Ó, louco. vamos encerrar o papo de boteco. Deixa eu só concluir. Olha só. Deus, Antes da Lei Pelé, no meu horário. olha só, antes da Lei Pelé, tinha a Lei do Passe. Como é que funcionava a Lei do Passe? Quando terminava o contrato do jogador com o clube, se um outro clube não viesse e comprasse o passe desse jogador, ele não poderia sair do clube, independente do clube querer utilizá-lo ou não. Isso, entendeu? pagando a multa só. Então o jogador às vezes não jogava pelo clube, mas o clube não queria mais que ele jogasse para representá-lo, e automaticamente um outro clube não queria vendê-lo, não queria comprá-lo, ou quando queria comprá-lo, queria comprar por um preço abaixo do que esse clube queria vender. Então ele ficava encostado no clube durante uns 5, 6 meses, um ano, e isso é ilegal. O que aconteceu lá na Europa? O caso Bosman, já ouviram falar no caso Bosman? Sim. Então, o caso Bosman foi exatamente isso. O clube belga fez exatamente isso com o Bosman. Terminou o contrato dele, ele tinha uma proposta para deixar o clube, só que o clube não aceitou essa proposta e deixou ele lá encostado. O que ele fez? Ele entrou na justiça, pediu o passe dele e, a partir daí, criou-se uma jurisprudência, uma nova resolução. Aí finalizou a lei do passe. Chegou no Brasil, criou-se a Lei Pelé e extinguiu a lei do passe. E com a Lei Pelé, acabou para os clubes não, Betão. Porque, olha só, os clubes, eles ficavam muito tranquilos, muito na deles. E só no rabo do jogador. O jogador não pode ter o direito de trabalho dele cerceado, cara. Se ele acabou o contrato, olha só, por exemplo, a diferença de um trabalhador, olha só, a diferença de um trabalhador comum para um jogador de futebol é que o contrato de trabalho do jogador de futebol, ele é escrito. O contrato de trabalho de um trabalhador comum, ele é tácito, ele é verbal. Você não precisa assinar contrato, sacou? O empregador simplesmente assina a sua carteira de trabalho. Gostei e a diferença... Tácito, olha só, tem muito flamenguista vendo a live, rapaz. Tácito. Desculpa, né? Mas então, só para concluir. Então a diferença, cara, é que no contrato de trabalho do atleta de futebol, e ele tem um período determinado, ele vai de 3 meses a 5 anos. Já no outro, não, você vai embora. Mas se chegar um determinado momento, você quiser sair daquele trabalho, você pode sair, cara. Você não precisa ficar preso eternamente. Entendeu? Então, a jurisprudência dominante começou na Europa, com o caso Bosman, e a FIFA abraçou, e o mundo inteiro agora, hoje em dia, não é abolido a lei do passe, cara. Passar a palavra para a Tefim para a gente fechar o papo de boteco. Vamos lá. É só fechar o papo de boteco e sintetizar um pouco até o Planeta Bola, né? Para a gente jogar tudo de uma vez só. Tem vinheta do Planeta Bola, vamos lá. A gente pode mostrar o Planeta Bola, depois, faz 2 clubes e depois faz o Planeta Bola, pô. Não, o Planeta Bola joga direto. Para não repetir. Vamos embora. Fala aí, Tefim. Sem moral mesmo, eu sou o último lugar mesmo. Vocês conhecem Karim Benzema, né? Karim Benzema. Não parece. O salário dele anual, agora no novo clube dele, que é o... Não me engano, né? Al Ittihad, não é? Isso. É 1.050.904.735,42. Por ano. Por ano, salário anual dele. Por temporada. Isso.
Aí fizeram a estatística, né? Esse Pegou salário o Kanté era também, esse clube. de impostos. Calma. Se você recebesse 5 mil reais por dia, desde o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, não chegaria a esse valor. Não chegaria. Olha isso! Bom, Olha é surreal, isso! A nossa moeda é uma bosta. Pronto, acabou. Não, né? Não é questão da nossa moeda, não é questão da nossa moeda. Betão, Tudo em real, pô. Tudo em real, não é em dólar, não. É tudo em real. Agora, Mas- Reais, mas isso daí também faz. Olha, cara, é uma lavanderia, né? Sem referência à Unimed, é uma lavanderia gigantesca, meu irmão. papo de boteco bacana. Olha